Olá pessoas, eu sou a Carolina Tiangala e há pouco tempo eu vim falar sobre o Ipet, que é o primeiro quadrinho da Ana Cardoso, e hoje eu vim falar do quadrinho que talvez seja um dos mais emocionantes que eu tenha lido ultimamente, que chama Quando Você Foi Embora, que é esse quadrinho aqui maravilhoso. Enfim, vou falar com vocês sobre ele daqui a Então, hoje, depois de ter falado do primeiro, eu vou compartilhar com vocês algumas coisas que eu considero que sejam, sei lá, alguma coisa tipo o pensamento da Ana Cardoso. Quando Você Foi Embora é uma história protagonizada por Luma, que é uma cadelinha que foi deixada sozinha após a morte do seu humano. O luto e a solidão da Luma fazem com que ela vá latir bastante, fazer muita bagunça, muito barulho, e ela acaba se tornando um problema dentro do prédio. É aí que surge Luzia, que é uma jovem negra, trabalhadora, estudante, e ela se propõe a cuidar de Luma, meio que o cotidiano dela seja muito dinâmico, ela tenha que trabalhar para se manter, enfim, estudar para o vestibular, enfim, ela se dispõe do tempo e para poder cuidar da Luma. Afinal, o ex-humano dela, ele ia ficar bastante chateado se ela não fosse deixada sozinha. Sabendo que não é nada justo deixar a Luma sozinha lá no apartamento, a Luzia leva ela para casa e aí elas ficam 3 semanas numa certa construção de afetividade, de relacionamento, e de modo que a humana tenta, entender quais são os processos pelos quais a Luma tá passando após a morte do humano. Várias pessoas, elas passam pela história, assim, mas eu queria enfatizar que a pessoa que resgatou a Luma, que é a Luzia, ela lembra bastante a postura ética da Glória, que foi a personagem principal do Ipet. Ambas são mulheres negras e elas se dispõem do tempo e até mesmo da materialidade, assim, de dinheiro, para que os animaizinhos fiquem bem. Eu vejo nesse tipo de representação, né, da personagem que é a que vai cuidar e vai se conectar com a cadelinha, no caso, uma mensagem sutil, assim, a gente vai perceber que a mensagem aí é de que pessoas que pertencem a grupos historicamente oprimidos tendem a ter mais empatia porque conhecem a estrutura de opressão e vão perceber que essa violência que começa num discurso sobre coisificar um animal não humano, isso vai sendo atualizado e vai sendo reproduzido de uma maneira tão naturalizada que isso em algum momento chega à ideia de que as pessoas negras também estão nesse rol de vidas que são descartáveis. O modo como é tratada a questão da Luzia, por exemplo, não ter mais condições de cuidar da Luma, é tratado de uma maneira mais complexa do que no caso de o Ipet. Assim, o Ipet a gente vai ter uma mensagem que é realmente direta sobre as pessoas que têm animais de estimação no sentido de serem, sei lá, bugigangas ou peças mesmo para compor a casa, a decoração, né? No caso aqui de Quando Você Foi Embora, a discussão é o que acontece quando em determinado momento você não pode estar mais com aquela pessoa, sabe? E aí, no caso, a Luzia, ela não pode estar mais com a Luma, mas ela tentou de todas as formas construir uma relação com ela. E assim, quando a vida, que é dinâmica, apresenta um fato e que ela realmente não tem como ficar com a Luma, ela vai procurar uma pessoa que possa adotá-la. Uma pessoa que tenha condições psicológicas, que tenha um espaço físico, que tenha condições materiais de cuidar da Luma com um certo conforto. Essa questão de como a vida é dinâmica, ela também propicia uma discussão interessante na história, porque quando a Luzia consegue encontrar uma pessoa adequada para adotar a Luma, ela encontra uma moça que não se preocupa muito em saber sobre a história da cadelinha. Então, não saber sobre a história de uma pessoa que não consegue falar uma língua humana faz com que ela tenha várias complexidades que vão ficar para trás, que vão ficar atravessadas. E isso acaba se tornando um tipo de raciocínio especista, por quê? Porque não entende a especificidade daquela pessoa. De modo que toda vez que a Luma fugia, a Luzia, que conhecia a história e depois, em algum momento, se propôs a entender por que as fugas, para onde ela ia, diferente disso, a gente vai ter a nova pessoa que simplesmente não quer saber o que aconteceu, que quer criar um novo marco na vida da Luma, e isso é extremamente prejudicial. Assim, embora
o Ipet e Quando Você Foi Embora sejam obras extremamente diferentes, eu acredito que elas juntas, elas propiciam um olhar sobre a questão da abolição animal, no ponto de vista tanto daquelas pessoas que simplesmente têm um raciocínio raso de comercialização de determinados seres, e também daquela outra perspectiva das pessoas que resgatam, que são pessoas boas, mas que no final das contas essa bondade ela não é atenta o suficiente para fazer com que a vida daquele indivíduo seja realmente significativa. Vai simplesmente querer fazer uma bela de uma salvação simplesmente porque é uma pessoa boa e não vai se preocupar com realmente os sentimentos, com o estar daquela pessoa. Eu gosto bastante da maneira como a própria arte ela direciona o discurso, né, que está sendo colocado ali. Por exemplo, a gente vai ter uma história que é em preto, branco e cinza, e então o nosso olhar ele vai ser naturalmente direcionado à forma, à expressão, principalmente das personagens, e os longos silêncios de linguagem humana, quer dizer, dos balões de fala, eles fazem com que a gente mergulhe mesmo nas situações e entenda e foque mais nas expressões da Luma, né? Porque a gente vai, à medida que a história vai desenrolando, entendendo o desconforto da Luzia, é claro, mas também entendendo o luto da Luma. E esse foco no luto da Luma faz com que a gente entenda que o luto ele é um estado de espírito de qualquer pessoa, qualquer criatura viva, né? Porque geralmente um olhar condicionado a uma perspectiva simplesmente humana da realidade é incapaz de entender que outros seres vivos também têm consciência. Muita gente pode questionar se realmente a palavra a ser usada é luto quando a gente se refere ao sofrimento de um cão. Mas nós podemos enumerar uma série de fatos que vão demonstrar esse estado de espírito, né? A Luma, à medida que ela vai percebendo a ausência do humano dela, ela vai entender que a vida não faz mais sentido, ela para de fazer todas as coisas que ela achava interessante, e uma coisa que acontece também é que ela para de comer. Ela fica olhando pela janela para ver se em algum momento ele volta, então é como se a vida tivesse perdido o sentido. Então eu entendo que a gente pode usar a palavra luto sem problema e sem ser uma distorção. E assim, mesmo que a história de Quando Você Foi Embora não seja realmente tão focada no discurso abolicionista quanto o Ipet, a gente vai percebendo que existe um questionamento, né? À medida que a gente vai entrando na história, a gente vai se perguntando qual que é realmente a essência da relação entre humanos e cães. O que é? É muito interessante como que ela consegue fazer com que a Luma seja muito expressiva, ela tem umas sobrancelhinhas muito fofas e, consequentemente, a gente vai deslocando o nosso olhar do humano e a gente vai se questionar. Sem dúvida, se você é uma pessoa que nunca parou para pensar sobre um sofrimento que não é somente físico, de qualquer ser que não seja humano, você com certeza vai sair dessa leitura tocada pela percepção de que não é simplesmente a linguagem que faz com que o sofrimento seja real. Bom, curiosamente, apesar de ser uma história que já tem início com uma morte e acontecem algumas outras pequenas tragédias ao longo da história, a gente vai ter um desfecho bastante otimista e que é muito fera, porque ele conecta diretamente com o Ipet no sentido de que representa a vida como um ciclo, né? Todas as coisas elas vão acontecendo e elas vão se conectando umas às outras. E nenhuma situação ruim, ela permanece. Sempre alguma coisa que muda, assim como os momentos bons também, eles em algum momento se invertem. Enfim, eu tô falando bastante de como que Quando Você Foi Embora é um caminho inverso ao Ipet, mas ele tem mais um elemento que eu achei sensacional. Eu acredito que seja um easter egg. Sim, um easter egg. Então, a Marianne, que é a pessoa que adotou a Luma depois da Luzia, ela num diálogo com a Luma dentro do carro, quando elas estão indo para casa, ela diz assim: você vai conhecer seus amigos Spike, Rock e Lilica. Serão esses os cães da Ipet? Eu acredito que sim. Eu acredito que essa é uma das mensagens e que entra naquilo que eu estava falando sobre como que tanto o Ipet quanto Quando Você Foi Embora são obras que falam sobre o tempo e sobre o tempo não ser simplesmente uma linha reta de causas e consequências, mas assim um ciclo de coisas que vão acontecendo, que vão sucedendo e que a gente vai atualizando.
Bom, agora com essa segunda obra, bom, a Ana Cardoso tem consolidado, então, por meio das suas histórias em quadrinho, uma forma de olhar para as relações entre seres humanos e entre pessoas humanas e pessoas não humanas, que é muito relevante, porque discute de uma esfera, assim, política, se a gente for colocar, e econômica, na obra O Ipete, na obra de estreia, e agora do ponto de vista mais subjetivo da compreensão da importância da vida mesmo, sabe? E à medida que a gente consegue olhar com empatia para uma outra pessoa, a gente com certeza vai ter muito mais cuidado, vai ter uma forma nova de se relacionar. E assim, a grande lição das duas obras juntas é que ninguém deve ser maltratado, subjugado, vendido, porque são pessoas, basicamente, não objetos. E assim, falando de um ponto de vista mais amplo, a gente vai perceber que as duas protagonistas, né, a Glória em O Ipete e a Luzia em Quando Você Foi Embora, as duas, elas são pessoas que apresentam uma postura crítica de boicote e elas fazem o que elas podem dentro da vida delas, né, o que seria chamado de micropolítica, e elas vão tentando fazer o que elas acham mais justo, sem nenhum alarde, né? Então isso me parece que é um certo comentário a respeito de certas propostas e certos comportamentos de pessoas militantes que se preocupam muito em alardes, mas em poucas práticas. E, consequentemente, existe uma certa exaltação da militância das pessoas comuns, que não estão preocupadas em se rotularem como militantes, mas sim em transformar efetivamente a realidade. E, resumindo a história, me parece que tanto a Luzia quanto a Glória, elas vivem sobre a égide, sobre a ideia de que enquanto alguém for maltratado, enquanto alguém estiver encarcerado, todo mundo também vai estar sendo maltratado, encarcerado. Que é, aliás, uma ideia que a gente vê bastante em Angela Davis. Bom, é isso. Muito obrigada a você que assistiu até aqui. Lembre-se de se inscrever no canal, curtir, compartilhar com as pessoas que você acha que podem gostar desse conteúdo. E se você quiser ajudar a gente a manter o nosso canal, nossa produção semanal de texto, vídeo, etc., você pode ser nosso padrinho em www.padrim.com.br/pretinerd, e aí tem vários valores, várias recompensas. E você também pode comprar Quando Você For Embora através do nosso link da Amazon, que vai estar aqui na descrição. Bom, então é isso. Obrigada e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!